Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa segunda aula do Estudo Bíblico com Mila Moreira. Quero começar de início te parabenizando por você estar chegando até aqui. Isso significa que você está rompendo com a sua procrastinação, rompendo com o seu cansaço. Isso mesmo, eu sei que os dias têm sido difíceis, cansativos, muitos de nós não temos tanto tempo para nos dedicar da maneira que gostaríamos, mas mesmo assim, você está aqui buscando aprender mais da palavra de Deus. E é o que eu sempre digo, as nossas conquistas, elas são determinadas de acordo com o nível da nossa busca. Quanto maior o nível daquilo que você tem buscado, maior será a tua conquista. Então, quero já de início aqui te parabenizar, se orgulhe de você mesmo, porque você está dando um passo. Cada passo que você dá, você se aproxima mais do Senhor. A sua vida espiritual está sendo transformada, está sendo moldada. Então, eu estou muito feliz em estar aqui. Já preparei essa nossa segunda aula. E antes da gente entrar já na palavra de Deus, da gente começar o nosso estudo de hoje, eu quero te convidar agora, aí onde você está, a fechar os seus olhos. Hoje eu não me esqueci, viu? Vamos fazer a nossa oração para que o Espírito de Deus ele esteja presente aqui, clareando todo o nosso entendimento, para que nós possamos absorver o máximo daquilo que Ele tem para nos entregar nessa aula. Amado Deus e querido Pai, eu te agradeço por mais um dia de estarmos aqui na Tua presença. Te agradeço por cada vida que está ali do outro lado, assistindo essa aula, buscando conhecimento. Eu sei que o Senhor a recompensará por todo esforço. Quero te pedir que nada venha ser impedimento para que ela possa aprender e absorver mais da Tua palavra. Vem, Senhor, nesta hora jogar luz, clarear todo o nosso entendimento, que onde havia dúvida, Senhor, que possamos agora ter clareza da Tua palavra, um total entendimento, porque é isso que o Senhor deseja. O Senhor deseja nos transmitir um entendimento claro e genuíno da Tua palavra. E nós nos colocamos aqui diante da Tua presença antes de tudo, porque nós cremos que o Teu Espírito Santo, Ele está aqui conosco. É Ele que nos conduz durante este ensino, é Ele que nos mantém de pé, que nos fortalece para que nós possamos continuar a nossa caminhada até que o Senhor venha. Nós estamos aqui, Senhor, nos dedicando, nos colocando aos Teus pés, Pai. Então, venha nos fortalecer. Perdoa, Senhor Jesus, todos os nossos pecados, tudo aquilo que cometemos que tem desagradado o Teu coração. Vem, Senhor, através da Tua palavra, jogar luz para que possamos entender aquilo que agrada e aquilo que desagrada o Teu coração, para que possamos estar de maneira irrepreensíveis diante da Tua presença, que é uma presença santa, diante da Tua presença, que é um Deus justo e fiel. Obrigado pelo Teu amor. Vem nos conduzir e participar conosco deste estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos já sem demora para nossa segunda aula. Você que está aqui, a essa altura, você já sabe quem foi que escreveu o livro de Gênesis, né? Nós fizemos um panorama geral, falamos um pouco de cada cenário, de cada livro do Antigo Testamento. Não entramos ainda no Segundo Testamento, né? No Novo Testamento, né? Não entramos ainda, estamos aqui no livro de Gênesis, e eu quero te convidar novamente a usar a sua criatividade. Abre aí o telão da sua mente, vamos colocar o nosso pé lá no Gênesis de novo. E agora eu separei alguns tópicos aqui para a gente estar estudando hoje. Nós vamos falar hoje sobre a criação do homem, vamos falar sobre a queda, e também, logo em seguida, nós vamos falar sobre a descendência de Adão. Vamos lá, então, só recapitulando, nós paramos no versículo 10 do primeiro capítulo de Gênesis, que diz assim: a parte seca Deus chamou de terra e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então, nós paramos, eu chamei de contentamento de Deus. Nós paramos nessa parte, fizemos uma reflexão sobre isso, né? E agora eu quero te convidar
abrir a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, e nós vamos ler aqui. Vocês estudaram em casa, né? Deixei lá no grupo para vocês estarem estudando o livro de Gênesis, pelo menos até o capítulo 12. Quem leu também o Gênesis completo não tem problema nenhum. Então, eu não vou ler tudo, porque senão essa nossa aula vai ficar muito extensa. Então, você viu aí que no começo Deus criou, como nós acompanhamos na aula anterior, Deus criou todas as coisas nos 3 primeiros dias, e nos outros 3, Deus vai criar os seres viventes, né? Os animais, o homem, para que eles possam usufruir de toda essa criação, de tudo aquilo que Deus fez. E nós vimos que quando Deus ele termina de fazer, ele diz que ficou bom, né? A Bíblia diz que ficou bom, Deus viu que era bom. Então nós vemos aí um certo contentamento de Deus, nos levando a uma reflexão de que nós também devemos nos contentar, nos alegrar em tudo aquilo que Deus criou e deixou para nós. Porque se Deus é um Deus bom, a bondade ela faz parte do caráter de Deus, ela reflete o caráter de Deus. Então, um Deus bom não poderia deixar coisas ruins. Então, vemos aí que esse Deus bom deixou coisas boas para nós. Mas, agora eu quero te convidar a ler lá no versículo, a partir do versículo 26, que diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito, tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Por enquanto, nós vamos parar por aqui, no final do capítulo 1. Eu quero chamar a sua atenção agora para essa reflexão, quando Deus diz que Ele cria, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nós vemos aqui que Deus ele não está sozinho. Então, porque as palavras que Deus declara aqui façamos. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Ele está se referindo a Jesus e ao Espírito Santo. Eles estavam juntos, eles sempre caminham juntos. Então, Deus decide criar o homem, criar o ser humano, para que ele usufrua de toda essa beleza que ele criou, de toda essa natureza que ele criou. E como nós vemos na aula passada, Deus ele não simplesmente colocou o homem no Éden e falou, se vira. Deus ele já deixou tudo pronto. Nós vemos aqui, tem um versículo que me chamou muita atenção, que até os vegetais, para os seres viventes, quando Deus diz aqui em sua palavra que os seres viventes é aquilo que tem fôlego, Deus está falando a respeito de toda a criação, de todos os animais, sejam eles mamíferos, sejam aves, sejam os aquáticos. Então, Deus também deixou toda uma vegetação, todo um alimento para esses animais. Além de Deus deixar
alimento para nós, para o ser humano, Deus também deixou um alimento preparado para esses animais. Então veja como que Deus ele é perfeito, Deus ele pensou em tudo, Deus ele deixou tudo pronto. Aí, logo em seguida, nós vamos ver que Deus ele criou o homem e a mulher. Então, aqui, né, Deus deixa a terra pronta e habitável para o homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e ele também deixa a terra pronta e habitável para que esse homem tenha condições de viver nessa terra, para que ele tenha alimentos para sobreviver, porque nós sabemos que na nossa condição humana, Deus ele não precisa de alimento, gente. Quem precisa de alimento somos nós. Nós sabemos que se a gente ficar sem se alimentar, a gente começa a sentir fraqueza, né? Então, nós precisamos de alimento. Então, Deus deixa uma vasta criação ali, uma variedade de espécies, de vegetais, e a semente, tá? Importante, mais para frente a gente vai ver sobre isso, que não se come a semente, gente, porque a semente ela serviria para o homem plantar, para que a terra desse o fruto novamente. Então, até nisso Deus pensou. Aí, gente, Deus tem um versículo aqui, versículo 28, que diz assim, ó: Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Então, presta bem atenção. Deus, ele dá uma ordem ao homem. Deus, ele abençoa o homem depois de ter criado. Deus, ele lança uma bênção. Que bênçãos são essas? É a bênção da fertilidade, dizendo para eles multiplicarem-se, encherem a terra. Então, vemos aí um mandamento de Deus, né? Multipliquem-se. Então, era desejo do coração de Deus, quando ele criou o homem, que o homem tivesse uma família e também tivesse a sua descendência a partir daí, tivesse muitos filhos, né? Deus ordena aqui para que eles se multipliquem. Então, já de antemão, nós vemos aí a graça que é derramada sobre um relacionamento, sobre um casamento. Já vemos aí de antemão como Deus ele se agrada do relacionamento entre o homem e a mulher, porque foi assim que Deus criou, gente, homem e mulher, para que eles pudessem ser pais de gerações, né? E Deus também, gente, entrega um domínio na mão do homem. Aqui o homem está na sua inocência, o homem ainda ele não tem pecado. Então Deus entrega o domínio, todo domínio está na mão do homem. Deus fala assim, ó, encham e subjuguem a terra. O que é subjugar? É dominar, ter controle, né? Sobre a terra e sobre tudo aquilo que foi criado. Deus dá autoridade, Deus dá essa autoridade ao homem. Então, Deus entrega para que o homem pudesse usufruir, para que ele não só pudesse usufruir, mas para que ele também exercesse a função de autoridade sobre tudo aquilo que Deus deixou. Até aí tudo bem, né? Então, Deus cria o homem, cria a mulher, lança uma ordem aí, né? Abençoa eles e fala para eles se multiplicarem, ser férteis, né? E acredito eu que nessa época aqui, antes do pecado entrar, não existia infertilidade, não existia problemas para que a mulher tivesse filhos. E depois do pecado, nós vamos ver que as futuras gerações, todas elas, que nós vemos o exemplo de Sara. Sara, ela tinha dificuldade, né, para ter filhos. Aí depois nós vamos ver também a esposa de Isaac, também tendo dificuldades para ter filhos. Então, acredito eu que isso era uma consequência do próprio pecado. Isso acabou entrando como uma consequência. Então, Deus entrega
ao homem e à mulher moradia, Deus entrega família, Deus entrega vegetais, alimentos, fruto com sementes, né? Animais, para que o homem pudesse plantar e colher. Outra coisa, gente, eu quero abrir aqui um parênteses para vocês. Quando Deus entrega tudo isso para o homem, isso não quer dizer que o homem tinha que ficar sem trabalhar. Não, de maneira nenhuma. Tem um professor que eu assisto às aulas dele e ele fala assim, a primeira coisa que Deus entregou na mão de Adão foi uma enxada. Quando Adão acordou ali, Deus já falou para ele, ó, vai trabalhar, vai plantar. Porque depois mais para frente nós vamos ver que antes de Adão ser criado, a terra ainda ela não produzia. Deixa eu só ler aqui. Ó, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia o homem para cultivar o solo. Então, não tinha nascido ainda, gente, nenhuma planta, porque não tinha homem para cultivar o solo e ainda Deus não tinha feito chover sobre a terra. Então, quando Deus ele cria o homem, a primeira coisa ali, Deus já ordena para ele, né, para ele cultivar o solo, para ele dominar sobre toda a criatura. Então, ele já põe o homem ali para trabalhar, né? Você vai morar aqui, é tudo perfeito, não tem dor, não tem sofrimento. Já deixei tudo para você, tudo pronto, mas você vai trabalhar, né? E esse trabalho, gente, ele não era um trabalho igual nos dias de hoje, tá? Não tinha esse nosso cansaço, né? Nós vemos que tudo isso foi consequências do pecado, foi depois da queda. Então, nós vemos aí na sequência, agora vamos partir lá para o 7º dia. Vamos falar agora sobre o princípio do descanso. Agora que nós já refletimos sobre toda a criação de Deus, sobre Deus ter criado o homem e a mulher, ter entregado o domínio nas mãos do homem, depois de Deus ter abençoado ele. Agora nós vamos falar sobre o princípio do descanso que veio no 7º dia. A palavra de Deus diz que no 7º dia, Deus ele descansou e ele santificou esse 7º dia. Então, o que isso significa? Deus ele precisa de descanso? Não. A palavra de Deus diz que Deus ele não se cansa. Quem precisa de descanso? Nós precisamos de descanso, porque a nossa condição humana exige de nós que nós tenhamos um tempo para descansar, para repor as nossas energias. Então, quando aqui está dizendo que Deus ele descansou no 7º dia, nós podemos tirar várias lições a partir daí. Qual que é a primeira lição? Não faz sentido Deus criar uma terra na qual ele coloca o homem para trabalhar e dominar sobre tudo, e não usufruir de tudo aquilo que ele está plantando, de tudo aquilo que ele está fazendo, não usufruir do fruto do seu trabalho. Não faz sentido nos dias de hoje a gente somente trabalhar. Nós precisamos também colher os frutos do nosso trabalho, ter um descanso desse nosso trabalho, porque senão vai chegar uma hora que nós não vamos dar conta mais de fazer aquilo que Deus tem para nós. Vai chegar uma hora que nós não vamos conseguir concluir com excelência, e fazer de qualquer maneira é melhor não fazer. Então, por isso Deus estabelece que o descanso como um princípio. E também, gente, reparem que Deus ele também santificou. Vamos ler lá no capítulo 2 de Gênesis, que fala assim: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizaram, e neste dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então, reparem, Deus ele não somente descansa, como ele também abençoa o 7º dia e ele santifica este dia.
Ou seja, neste dia, o homem não poderia realizar nenhum tipo de trabalho. Esse dia ele devia ser totalmente dedicado para o Senhor. Então, o que nós aprendemos com isso? A descansar de todas as nossas obras e também, gente, tirarmos um tempo para agradecer e santificar as nossas vidas a Deus. Porque o que mais acontece, é muito comum a gente ver nos dias de hoje, a pessoa ela trabalha tanto, quando vê ela não tem mais tempo de conversar com o Senhor, ela não tem mais tempo de oração, ela não tem mais tempo com a sua própria família, ela não tem mais tempo para se dedicar na obra de Deus. E essa não é a intenção de Deus. A intenção de Deus não é que nós vivamos somente trabalhando, produzindo. A intenção de Deus é que nós possamos trabalhar, mas também usufruir de todo o fruto desse nosso trabalho. E também que nós possamos santificar as nossas vidas a ponto de tirarmos um dia. Naquela época era o sábado, mas hoje nós temos o domingo. Nós tiramos o domingo para que nós possamos ir até a casa do Senhor, aprender, ouvir mais a palavra de Deus, entregar o nosso culto racional a Deus, sermos gratos, agradecer por tudo que Deus tem feito, porque se nós temos forças para trabalhar, para nos dedicar às obras que nos é proposto, isso tudo vem de Deus. A nossa vida, ela vem de Deus. Nosso fôlego, ele vem de Deus. A força do nosso braço, ela vem de Deus. Então, nós temos que ter este reconhecimento e não achar que nós podemos tudo com a força do nosso braço. Então, nós precisamos deste reconhecimento para que nós cheguemos até a presença do Senhor e sejamos gratos por tudo que Ele tem feito, por nos sustentar, né? Nesses dias que nós temos visto que são dias bem cansativos. Então, a intenção do Senhor não era somente colocar o homem para trabalhar, mas também que o homem pudesse usufruir. Coloca isso na sua mente. Nós precisamos usufruir o fruto do nosso trabalho e precisamos também santificar as nossas vidas, santificar nosso trabalho, consagrar tudo ao Senhor primeiramente, tá? E aqui também, gente, outra coisa que eu anotei aqui, ó. Nós não vemos aqui um Deus ganancioso que só pensa em produzir. Nós vemos que Deus colocou um limite. Deus, ele cria o 7º dia e ele viu que ficou tudo muito bom. Então já é suficiente. Quantas vezes nós olhamos para dentro de nós, para muitas pessoas que não conseguem encontrar uma suficiência. Estão sempre em busca de mais, nunca estão satisfeitos. Querem sempre mais. E essa também não é a intenção de Deus. Deus deseja que nós possamos encontrar graça naquilo que já está diante de nós. Viver cada dia, né? A palavra de Deus diz assim, ó, que a gente possa viver cada dia o seu mal. Que nós não venhamos andar ansiosos, né? Pelas coisas ainda que vai vir, porque Deus colocou um limite. Deus separou por dia para que a gente possa viver cada dia, viver o hoje, viver o presente, sem se preocupar com o que nós vamos conquistar ou com as dificuldades que nós vamos enfrentar no dia de amanhã. É lógico que nós precisamos estar preparados sempre, mas que isso não venha roubar as nossas mentes ao ponto de estarmos sempre preocupados, ansiosos e ser gananciosos, nunca estar contente com o que nós já conquistamos até o dia de hoje. Então, essa é a reflexão sobre Deus ter descansado, Deus ter estabelecido o princípio do descanso. E nós vamos ver logo adiante, nós vamos falar sobre a queda do homem, que não havia necessidade do homem estar buscando mais, ele já tinha tudo, né? Adão e Eva, eles estavam ali no jardim, e vocês viram aí, vocês leram, eles já tinham tudo, gente. Nós vamos chegar lá, já. Eles já tinham tudo.
eles não precisavam de mais nada. Então não tinha necessidade de querer buscar mais e desobedecer a Deus, porque às vezes nós buscamos tanto, que nós não nos preocupamos em chegar diante de Deus e perguntar se é da vontade de Deus aquilo que estamos buscando. Então Deus já havia deixado uma ordem para eles não tocarem, não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus alertou eles, Deus não podia obrigá-los a não fazer, porque não era essa a intenção de Deus quando colocou eles no jardim. Não era criar robôs, mas sim criar homens e mulheres que tivessem livre-arbítrio, que estivessem dispostos a obedecer e a amar a Deus, a obedecer uma ordem que Deus estabeleceu ali para eles. Então não tinha necessidade deles quererem buscar além, buscar mais. Então, às vezes nesse nosso anseio de querer sempre ter mais, de nunca estar satisfeito com o que Deus já nos deu, nós acabamos desobedecendo e entristecendo o coração de Deus. Agora, quero pular lá pro versículo 8 do capítulo 2, que diz assim: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do sol todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boa para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Só até aqui, gente. Então, o homem, quando Deus pega aquele barro para fazer o homem, nós vemos que aquela terra, aquele pó da terra que Deus criou, ele não era do jardim, era uma terra que estava fora do jardim. Então o homem foi feito fora do Éden, tá, gente? Aí depois que Deus faz o homem, ele coloca o homem dentro do jardim. Nós vemos aqui, ó. E ali colocou o homem que formara. O Senhor, ali no 15 também vai dizer, ó, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, nós vemos aqui que o Senhor colocou ele dentro do jardim, para que mais tarde ele não nasceu ali dentro do jardim. Por quê? O que nós podemos entender com isso? Para que mais tarde ele não pudesse falar, não, mas o Senhor não pode me tirar daqui, porque eu nasci aqui, é propriedade minha. Então, veja aí já o plano de Deus, quando criou o homem. Então, por isso que mais para frente nós vamos ver que Deus expulsa ele do jardim. E nós vamos ver o motivo pelo qual Deus expulsou ele do jardim, tá? Mas, então, só fazendo essa reflexão aqui, que o homem ele foi criado fora do jardim. Aí Deus pega ele e coloca ele no jardim. Aí depois Deus vai criar a mulher, né? Nós vamos ver aí mais adiante que Deus faz ele cair no sono, lá no versículo 21. O Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com a carne, com a costela que havia tirado do homem. O Senhor Deus fez a mulher e a levou até ele. Então, gente, isso daqui é muito bonito também. Quando fala assim que o Senhor Deus fez a mulher e a levou até ele, e disse então o homem, quando ele vê aquela mulher vindo, Deus trazendo essa mulher, ele fala assim: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então, gente, nós vemos aqui o primeiro casamento da história. Imaginem vocês, imagina aí, vocês estão com o telão aberto aí, né? Imagina Deus, o homem acordando e Deus entrando, trazendo a noiva de Adão, trazendo a esposa dele, né? Visto que o homem estava sozinho,
não tinha ninguém que se assemelhasse a ele. Quando ele olhava para todos os animais tinham sua fêmea, e talvez quando ele olhava para si, não tinha alguém que lhe correspondesse por esposa. Então Deus ali traz a esposa de Adão, a Eva. E aí Adão faz essa declaração: esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Aí no versículo 24 diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, gente, aqui Deus estabelece, Deus reafirmando essa autoridade do homem. O homem, ele vai deixar a autoridade dos seus pais e agora ele vai assumir o papel de sacerdote na sua casa, com a sua família. Então, nós vemos aqui o tempo todo a autoridade sendo atribuída ao homem. Então, o tempo todo Deus está afirmando que a autoridade foi dada para Adão, foi dada para o primeiro homem. E isso, gente, não pode ser mudado. Isso foi algo que foi estabelecido desde o princípio por Deus. Então, quantos casamentos nós vemos hoje em dia em que os homens, eles não estão assumindo mais o papel de autoridade dentro dos seus lares? Então você está querendo dizer que a mulher, ela não pode trabalhar? Não, não é isso que eu estou dizendo, gente. A palavra de Deus, ela não diz isso. Mas existe um papel de autoridade ao tomar as decisões. A mulher, ela entra aqui como auxiliadora, como ajudadora do homem. Tanto é que lá em Provérbios 31, fala sobre a mulher, sobre como a mulher ela deve ser. E é importante que vocês leiam depois, vou deixar aqui, se vocês quiserem anotar aí, Mulher de Provérbios 31. Nós vemos ali a grandiosidade de uma mulher. Então, isso está muito diferente do que as pessoas imaginam, que a mulher, ela não pode trabalhar. Não, não é isso. A mulher, ela pode trabalhar sim, ela é auxiliadora do seu esposo. Mas aquele que toma as decisões, aquele que carrega sobre si o princípio da autoridade é o homem, tá? Então, e mais pra frente a gente vai ver que quando o homem, ele não exerce esse seu papel de sacerdote, de autoridade dentro do seu lar, claramente a sua casa, sua descendência está fadada ao fracasso. Nós vamos ver isso quando nós formos estudar a respeito da queda do homem. Nós vamos já entrar aqui agora que nós já vimos sobre a criação do homem, da mulher, sobre o princípio deixado por Deus, os princípios deixados por Deus, Deus falando a respeito dessa autoridade, né, sobre este relacionamento entre o homem e a mulher. Nós vemos aqui mais uma vez Deus deixando bem claro, né? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher. Mais uma vez Deus deixando bem claro em sua palavra. E juntos eles tornariam uma só carne. Então, depois que a gente casa, temos aí nosso cônjuge, não existe mais isso é meu, isso é seu. Não. A partir do momento que você assume uma aliança perante o Senhor, vocês se tornam uma só carne. Então, a partir desse momento é tudo em conjunto, né? Tudo nosso. Não é mais meu, não é mais seu. Agora é nosso. Que é uma dificuldade para muitas pessoas entenderem isso. Eu mesmo, no começo do meu casamento, eu lembro que quando eu casei, eu tinha uma moto. E por várias vezes eu falava para ele, mas essa moto é minha. Então, eu tava cometendo um erro ali, né? Aí depois o Senhor foi me tratando e eu fui aprendendo que não era a respeito de ser meu ou ser seu. É tudo nosso, né? Então, agora eu quero já convidar você para a gente ler o capítulo 3.
que na minha Bíblia tá assim, um relato da queda. Nós não vamos ler tudo, tá, gente? Nós vamos ler aqui só algumas partes. Vamos ler do primeiro versículo, que diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam nenhum fruto da árvore do jardim? Olha só, gente, nós vemos Satanás, ele colocando o caráter de Deus em jogo, em dúvida na cabeça da mulher. Olha só, gente, Deus, ele é um Deus justo, um Deus santo. Então aqui ele lança uma pergunta tentando colocar o caráter de Deus em dúvida, né? Tentando corromper o caráter de Deus na cabeça da mulher. Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, gente, aqui Satanás vem com uma meia verdade, né? Ele diz assim, e de fato, nós vemos aqui que quando eles comem, eles não morrem imediatamente. Mas como nós vemos que o homem ele é feito de corpo, alma e espírito, o corpo dele não vai morrer imediatamente. Mas nós vamos ver que vai acontecer uma separação, uma morte espiritual, uma separação entre o homem e Deus. O homem vai continuar vivendo, mas com seu espírito morto. Então Satanás ele vem e coloca uma meia verdade, coloca ali uma mentira na cabeça da mulher, né? E a partir daí, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável e era atraente aos olhos, a mulher começa a olhar com outros olhos para aquele fruto, né? Ela ouve Satanás, ele lança essa dúvida, né? Essa mentira na cabeça da mulher, e ela começa a olhar com outros olhos para aquele fruto. Então isso diz muito a respeito do pecado, gente. Quando a gente tira os nossos olhos do alvo, que é Deus, que é Jesus, e nós colocamos o nosso olhar no pecado, certamente esse pecado ele vai começar a ser atraente. Então nós temos que tomar cuidado para onde nós estamos olhando. O que está atraindo o nosso olhar, o que está atraindo a nossa atenção. Então ela começou a desejar. A partir do momento que ela começa a olhar, logo em seguida ela começa a desejar, gente. Olha isso. Então, tudo aquilo que nós colocamos os nossos olhos, certamente nós vamos passar a desejar. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Aí ela tomou o fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Aqui, gente, nós vemos o fracasso do homem, como eu disse para vocês agora há pouco, que quando o homem não exerce o seu papel, a sua autoridade dentro do seu lar, a sua descendência, o seu futuro está fadado ao fracasso. E foi isso que aconteceu. Adão aqui, o que ele tinha que ter feito, gente? Ele teria que ter falado para ela: não, nós não podemos. Deus falou que não era pra gente comer. Mas, gente, ele, ao invés dele repreender a sua mulher, ao invés dele relembrar as palavras de Deus, ele acaba comendo também, gente. Então, nós vemos aqui um homem que deixou de exercer a autoridade que Deus entregou para ele dentro da sua casa, com a sua esposa. E isso trouxe muitas consequências que nós vamos ver adiante. Aí, gente, vamos continuar aqui. No versículo 8 diz assim: ouviu o homem e sua mulher passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, e esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então, gente, aí o Senhor
no 9 diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore qual eu proibi de comer? Então, gente, olha só isso. Todos os dias, na viração do dia, por volta das 6 da tarde, das 18 horas, o Senhor Deus, ele vinha ter um encontro com o homem, com a mulher. O Senhor Deus, ele vinha, ele descia até o jardim. Todos os dias era assim. Todos os dias Deus vinha para esse encontro. E imagino eu, a Bíblia não fala, mas imagino eu a alegria de Adão e Eva quando todas as vezes que Deus vinha. Imagino eu como eles esperavam ansiosamente por esse momento, pelas 6 da tarde, pela viração do dia, para ter um encontro com Deus. O pai, assim como uma criança que eles estão vivendo na inocência antes da queda, né? E a inocência hoje nós vemos numa criança. Deus fala: aquele que não for como uma criança não está apto para entrar no reino dos céus. Então, uma criança, gente, ela anseia pela chegada do pai, pela chegada da mãe. Quem tem filho vai entender muito bem o que eu tô falando. E você também, mesmo que você não tenha filho, você foi criança um dia. Você se alegrava quando você via seu pai e sua mãe chegar. Então, eu imagino a alegria que existia no coração deles. Quando Deus chegava no jardim ali para conversar com eles. Gente, isso é algo assim que até me emociona falar, né? O que será que eles falavam um pro outro, né? Ai, que hora será que o nosso pai vai chegar? Pra gente ter um momento de comunhão com ele, pra gente contar como foi o nosso dia. E eu me emociono mesmo, gente, de verdade. Porque isso é muito bonito, isso é muito profundo e nós perdemos isso. O homem perdeu isso, ele colocou tudo isso a perder a partir do momento que ele desobedeceu uma ordem. Então a palavra de Deus fala que ele se esconde. Quando ele escuta os passos de Deus chegando, ele se esconde. E quando Deus pergunta onde você está, não é que Deus não sabia, gente, onde ele estava. Deus sabia onde ele estava. Mas é como se Deus estivesse gerando uma consciência em Adão. Por que você está se escondendo agora de mim? Como que você tem esse entendimento? Porque antes você ansiava pela minha presença e agora você está querendo se esconder de mim. Então é isso que o pecado ele faz. Quando nós estamos na nossa inocência com Deus, no primeiro amor, nós ansiamos pela presença do Pai. Mas quando nós pecamos, nós queremos nos esconder do Pai. Nós tendemos, né, a nos afastar de Deus. Aí ele vai responder para Deus, né? Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E antes aqui no versículo 25 do capítulo 1, fala que o homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, o pecado ele gera em nós essa vergonha, né? Então ele teve a consciência de que ele estava nu e ele sentiu vergonha de Deus, por isso que ele se esconde. Aí Deus vai perguntar para ele: quem disse que você estava nu? E antes que ele respondesse, Deus já lança outra pergunta: por acaso você comeu o fruto que eu proibi você de comer? Então reparem, gente, que Deus ele não vai na mulher, porque a autoridade foi entregue para quem, gente? Para o homem. Então Deus ele primeiramente ele vai perguntar para quem? Para o homem. Quem que pegou a fruta e ofereceu? A mulher, né? Mas quem foi que Deus vem primeiro perguntar? Deus pergunta primeiro para aquele que ele constituiu como autoridade. Olha só, gente. Vocês estão conseguindo me entender, né? Aí começa a terceirização da culpa, né? Ele fala assim: foi a mulher que o Senhor me deu, a mulher que tu me destes, né? Que me deu o fruto da árvore e eu comi.
Aí então Deus vai conversar com a mulher. Deus fala assim para ela: o que foi que você fez? Aí a mulher responde: a serpente me enganou e eu comi. Aí Deus vai e declara para a serpente. Aí nós vemos aqui Deus lançando uma maldição sobre a serpente, sobre Satanás, né? Uma vez que você fez isso, maldita é você entre os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Então, vou parar só até aqui, daqui a pouco a gente continua, tá? Porque tem algo muito importante pra gente aprender aqui também. Então, o que Satanás faz? Ele te induz a pecar, ele nos induz ao pecado, e logo ele faz você terceirizar, né, a culpa. Qual que é a intenção de Satanás aqui? É fazer com que eles não assumissem a culpa, porque quando a gente assume a nossa culpa, gente, é gerado em nós um arrependimento, e a partir desse arrependimento nós recebemos perdão, nós recebemos perdão, né? Nós vamos receber perdão de Deus a partir desse arrependimento. Então, quando Satanás ele faz o homem e a mulher pecar, a intenção dele é que o homem e a mulher não se arrependam. Por isso que aqui começam a jogar a culpa um para o outro, tá? Porque quando você terceiriza a culpa, você não assume a culpa, você mostra que você não está arrependido do que você fez. Então, por isso que é muito importante, a palavra de Deus, ela fala: confessai os vossos pecados para que haja arrependimento, para que haja perdão, né? Por isso que nós precisamos confessar os nossos pecados. Porque quando nós confessamos, nós estamos declarando que nós estamos arrependidos. Aí, mediante esse arrependimento, vem o perdão de Deus, tá, gente? Agora, nós vamos falar sobre a primeira pregação do Evangelho, que é conhecido como proto-evangelho. Foi a primeira pregação de todas, do início, né? Primeira pregação do Evangelho. Lá no versículo 15 do capítulo 3 vai dizer assim: porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui está dizendo, gente, a respeito da vinda de Cristo, que Deus estava colocando uma inimizade entre a mulher e entre o descendente da mulher. Que descendente seria esse? Jesus, tá? Está falando sobre a vinda de Jesus. Então, por que Deus ele coloca? Então, ali nós vemos que a serpente e a mulher, elas tinham uma amizade, não existia ainda essa inimizade, né? Então, quem aqui que não tem medo de uma serpente, né, gente? Então, mas naquela época, na época do Jardim da Inocência, não existia isso. O homem podia conviver naturalmente, normalmente, com os animais domésticos e com os animais selvagens. Ele dominava sobre os animais selvagens. A palavra de Deus diz aqui que ele domina sobre todos os domésticos e os selvagens. Então, era o homem ali que dominava, né? Era tudo diferente. Então, Deus coloca inimizade. Por quê, gente? A fim de proteger o seu plano. Nós vemos aqui que Deus ele não é pego de surpresa. Deus ele já tinha um plano, gente. Deus ele já tinha um plano estabelecido, porque ele sabia que isso poderia acontecer, né? Que isso poderia acontecer, e aconteceu, de fato. Então, Deus já vem imediatamente, ele já traz a solução, né? Mas aí ele declara que haveria inimizade para que a serpente não induzisse a mulher futuramente, porque visto que Jesus ele viria do ventre, quando ele fala aqui entre a sua descendência e a descendência dela, e este lhe ferirá a cabeça, esse descendente que é Jesus nasceria do ventre da mulher, ele seria gerado no ventre de uma mulher.
Então, Satanás ele podia continuar atrapalhando esse projeto de Deus. Então, por isso Deus coloca a inimizade entre os dois ali, entre a mulher e a serpente. E Deus já declara a vitória de Jesus, né? Quando Deus fala assim, este lhe ferirá a sua cabeça. Deus já está mostrando que Jesus viria e que ele sofreria, né? Quando fala que e você lhe ferirá o calcanhar, significa a morte de cruz, que Jesus seria morto, né? Mas que teria vitória sobre Satanás. Aí nós vemos aqui adiante as consequências. Deus começa a mostrar, né, as consequências, porque até então, gente, quando Deus ele criou todas as coisas, a intenção de Deus não era mostrar as coisas ruins, porque as coisas ruins já existiam no mundo, né? Fora do jardim, o mundo já estava dominado por Satanás, ele já estava ali, né? Ele já estava ali no mundo, mas Deus cria esse jardim separado. Então a intenção de Deus era que o homem não tivesse o conhecimento desse mal, né? Mas que o homem vivesse ali naquela inocência para sempre, né? Dependendo de Deus, dependendo somente de Deus. Mas aí, como nós vemos que o homem ele cometeu esse erro, cometeu esse pecado, os olhos dele passou a se abrir e ele passou a ter esse entendimento, a conhecer. Então Deus começa a declarar, por causa disso que você fez agora. Então não entenda Deus como um Deus ruim, tá? Por muito tempo, não sei você, mas na minha infância, eu lembro que eu ia na igreja e muitos líderes espirituais, né, acabavam passando uma imagem de Deus, de um Deus ruim, de um Deus que se vinga, de um Deus vingativo, né, de um Deus que castiga, tá? Então não veja esse Deus dessa forma. Mas Deus agora ele começa, já que os olhos dele estão abertos, Deus começa a declarar a consequência, porque o pecado ele tem uma consequência. Então o pecado, essa consequência, ela vai vir de fato, tá? Todo pecado vai gerar uma consequência. Todas as nossas atitudes, na verdade, todos os nossos atos, ele vai gerar sim uma consequência. Se as nossas atitudes forem boas, as consequências serão boas. Agora, se as nossas atitudes forem ruins, nossa colheita será ruim. Então, tudo tem uma consequência, tá? Aí Deus vai ali começar a declarar para o homem, né? Visto que você deu ouvido à sua mulher, né? A autoridade estava sobre você, mas visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore, qual ordenei a você que não comesse, maldita agora é a terra por sua causa. Então, a terra, até então, ela não produzia espinhos e nem ervas daninhas. Então, nós vemos ali que quem vai sofrer as consequências não vai ser somente o homem e a mulher. A terra, ela também vai sofrer uma consequência. A criação, os animais também vão sofrer uma consequência, tá? Desse pecado. Então, Deus está falando ali para Adão. Aí, ó, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Então, gente, por isso o trabalho de Adão se tornaria a partir dali cansativo, exaustivo. O que antes era para ser leve, era para ser um fardo leve, ele ia trabalhar sim, mas não ia ser dessa maneira, né? Ia ser diferente. A partir daí, então, a terra ela se torna maldita por conta do homem, por conta não é que Deus quis isso, mas é por conta da consequência da atitude do homem, tá? Aí nós vemos aqui Deus falando para ele, né, no capítulo 3, versículo 19, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, nós vemos aqui que ia levar um tempo para que ele tivesse essa morte natural, a morte do seu corpo, mas a morte espiritual já tinha acontecido, tá? Já tinha acontecido a separação do espírito. O espírito agora estava morto. Então,
aqui no versículo seguinte, no 21, nós vamos ver assim: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e Eva. E no 22 diz assim: então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome o fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Lembra que eu falei para vocês que ele não foi feito dentro do jardim? Então, agora Deus vai expulsar ele do jardim, fazer ele lavrar agora, viver no solo do qual ele foi tirado, naquela terra da onde ele foi tirado, da onde ele foi feito, tá? E depois de expulsar o homem, Deus colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, nós vemos aqui que Deus, ele ainda teve um cuidado de vestir essa vergonha. Deus, ele faz ali um sacrifício, né? Alguns estudos dizem que Deus fez roupas, Deus sacrificou um animal e vestiu o homem e a mulher com a pele desse animal, né? Na minha versão aqui tá dizendo que o Senhor fez roupas de pele, tá? Mas nós vemos ali que para isso acontecer foi preciso sacrificar um animal para cobrir essa nudez. Então nós vemos aqui mais uma vez o sacrifício de Jesus sendo revelado lá em Gênesis. Vocês percebem que Jesus, ele tá em tudo, gente. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele foi sacrificado para cobrir a nossa vergonha, para cobrir a nossa nudez. Vocês conseguem entender isso? Aí nós vamos ver mais uma vez uma conversa entre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Mais uma vez eles estão reunidos ali e agora Deus, ele vai proteger a árvore da vida. Vocês lembram que lá no início tinham duas árvores no jardim, né? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas reparem que aqui que a árvore, reparem que aqui a árvore que Deus proíbe eles de comerem é a árvore do bem e do mal. A partir do momento que eles comem do fruto da árvore do bem e do mal, do fruto que era proibido eles comerem, agora Deus, a preocupação de Deus é proteger a árvore da vida, gente. Por quê? A intenção de Satanás não era fazer somente com que o homem comesse do fruto proibido e fosse expulso do jardim. A intenção dele era que depois de comer esse fruto proibido, eles também comessem o fruto da árvore da vida e assim se tornando eternos. Olha isso, gente. Mas como Deus já sabia de tudo. Gente, Deus é demais. Deus é demais. Deus, ele fala agora, nós não podemos permitir que ele continue no jardim. Então, eu vejo, gente, Deus expulsando o homem do jardim como maneira de proteger a árvore da vida, tá? Deus, ele vai tirar o homem do jardim, porque agora o homem se encontra numa condição pecaminosa. Imaginem vocês, o homem numa condição pecaminosa, comendo de um fruto que o tornaria eterno. Ele ia se tornar um eterno pecador, aí não tinha mais jeito, gente. Ele ia acabar também corrompendo o caráter de Deus. Porque se Deus, ele é dono de tudo, dono de toda a eternidade, imagina o homem ali que foi a criação de Deus se tornando eterno também, mas na condição de pecador, gente. Então essa era a intenção de Satanás. Mas Deus, o que ele faz? Ele imediatamente ele tira o homem do jardim. A Bíblia fala que ele expulsa o homem do jardim. Então, fiz até uma anotação aqui que diz assim, ó, Deus protege a árvore da vida, expulsando o homem do jardim, a fim de evitar que o homem comesse do fruto da árvore da vida,
tornando-se imortal, mas na condição pecaminosa. Isso seria, gente, um desastre. Seria pior do que o homem ter comido da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Imaginem só vocês. Então, aí Deus coloca querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida, para que ninguém tocasse na árvore da vida, para que ninguém chegasse até lá, gente. Então, agora o homem está fora do jardim. Mas em nenhum momento vocês vão ver Deus amaldiçoando o homem aqui. Em nenhum momento vocês vão ver Deus abandonando o homem, tá? Por mais que o homem pecou, entristeceu o coração de Deus, se afastou de Deus, foi expulso do jardim, mas nós vemos aqui um amor de Deus sendo revelado quando Deus fala aqui sobre o descendente da mulher. Então, Jesus, ele ia vir para consertar tudo, o plano perfeito de Deus. Por isso que Jesus, ele é chamado plano perfeito de Deus. Isso demonstra, gente, o amor que Deus, ele tem por nós, mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós fazemos coisas que desagradam o coração dele. Nós vemos o amor que Deus, ele ainda tem por nós. É claro que nós vamos sofrer as consequências do pecado, vamos sim sofrer as consequências. Aí muitas pessoas falam assim, gente, que o pecado, hoje, a consequência do pecado não pode atingir a nossa descendência. Mas, gente, presta atenção numa coisa. Vou falar agora sobre a respeito da consequência do pecado. Quem vai pagar as consequências do pecado no dia do juízo final, quem vai responder é você, Deus. Você que vai assumir. Só que esse pecado vai gerar uma consequência. A palavra de Deus diz que ele acompanha até a 4ª geração. Então, ele vai gerar uma consequência, tá? Para a sua geração. Por isso que é muito sério essa questão do pecado, tá? Existem aí vários relatos, vários casos que eu conheço de pessoas que andavam com Deus, que se afastaram, que pecaram, e a consequência, gente, ela veio sim sobre a sua geração, sobre os seus filhos, sobre a sua família. E isso é real, tá, gente? É claro que lá no dia do juízo final, vai ser entre essa pessoa e Deus, mas que esse pecado, ele gera uma consequência na nossa descendência, ele gera sim, tá? Porque, gente, não faz sentido eu pecar e a minha, como que eu falo, a minha consequência, e eu não ter consequência. Só responder lá diante de Deus no dia do juízo final. E não ter uma consequência desse meu ato, dessa minha atitude. Não faz sentido isso, tá? Deus, ele não estaria sendo justo. Nós vemos que Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus bom, mas ele também é um Deus de justiça, tá? Ele também é um Deus de justiça. Ele vela pela sua verdade, pela sua palavra. A palavra de Deus fala que o trono, a base do trono de Deus é a verdade, é a justiça, tá? Então, deixa eu só dar uma recapitulada aqui. Eu já falei tudo para vocês que eu queria falar, se não ficou nada para trás. Aí fala também, né, gente, que a partir dali o desejo da mulher, ela seria para o seu marido, né? Deus, ele fala isso para a mulher. Deus, ele chega diante da serpente, amaldiçoa ela, né? Aí Deus chega diante da mulher, fala para ela que as dores de parto, né, que ela ia sentir as dores de parto, a partir dali,
por conta da consequência do que ela fez. O que era para ser algo sem dor, ser um momento leve, né? Ela ia dar a luz lá no Éden, né? Mas ia ser de uma maneira mais leve, uma maneira tranquila. Então, a partir daí, nós vemos que o pecado, ele traz dor, ele gera uma dor, né? E fala que o desejo dela será para o marido dela. E aí o homem ia ter que trabalhar, ia sentir também esse cansaço, né, do trabalho. Bom, gente, agora vamos lá para... Agora que nós já vimos que Adão agora foi expulso do jardim, ele passa a viver fora do Éden com a sua família, né? Deus manda embora, expulsa ele. Aí nós vamos ver no capítulo 4, gente, a descendência, né? Adão, ele tem algumas bíblias que vai dizer que ele conhece Eva, e se conhecer significa que ele teve relações com Eva. Não sei como tá falando aí na sua Bíblia. E ela engravida e dá à luz a Caim e a Abel. São os 2 primeiros filhos de Adão e Eva. Aí, gente, nós vemos aqui que chega um dia, nós vemos aqui na palavra que no capítulo 4, versículo 2, na parte B vai falar assim: Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Então, um era pastor e o outro era agricultor. Aí, quando eles vão perante o Senhor, levar a sua oferta para Deus, nós vemos que Deus, ele aceita a oferta de Abel, ele aceita com agrado a oferta de Abel, mas ele se recusa a aceitar a oferta de Caim. Por quê, gente? Porque Caim não entregou o melhor para Deus. Abel, ele entregou a gordura da primeira cria. Fala aqui, ó, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Então, isso aqui também deve chamar a nossa atenção quando nós vamos entregar algo para Deus. Nós devemos entregar sempre o melhor para que Deus se agrade da nossa entrega. Então, Abel, ele não pegou um animal lá manco, não pegou um animal com defeito para oferecer para Deus. Ele pegou o melhor do primeiro. Então, nós vemos aí a primícia, né? Ele entregando uma primícia para Deus. Enquanto o seu irmão oferece uma oferta que Deus fala, não vou aceitar essa tua oferta. Porque se você tivesse feito igual ao seu irmão, né? A tua oferta seria aceitável, mas você vem me oferecer essa oferta, imagina o que ele não foi entregar, né, gente? Da sua colheita ali, né? Como nós vemos que ele era agricultor, imagina o que ele entregou para Deus, né? Aí a palavra fala que ele se enfureceu e transtornou o seu rosto. Deus pergunta para ele: por que você está furioso, Caim? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Se você não fizer, saiba que o pecado o ameaça. E ele está à porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, Deus aqui está alertando ele, né? Está falando para ele, está repreendendo ele, né? Está aplicando uma repreensão. Mas ele não aceita, gente. Ele se enfurece. O que ele faz? Ele acaba matando o seu irmão. Então, Caim, nós vemos aqui o primeiro homicídio, né? Assassinato. Ele mata o seu irmão. Aí, gente, a palavra de Deus vai dizer que agora, por ele ter feito isso, a terra agora também é maldita. Você é amaldiçoado pela terra. Deus fala assim para ele, ó. Deus diz assim para ele: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra.
que abriu a boca para beber da sua mão o sangue do seu irmão. Imaginem vocês aí, gente, ele entregando o sangue do próprio irmão na terra, ele matando, derramando o sangue do próprio irmão na terra. Deus faz uma alusão aqui, como se a terra estivesse abrindo a boca para beber o sangue do irmão dele, que ele mesmo entregou com as próprias mãos. Olha isso. Então agora ele se torna fugitivo e errante pelo mundo. Nada mais do que ele fosse produzir daria fruto. Deus fala aqui para ele, né? Aí ele fala: Senhor, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra. Terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Aí nós vemos que o Senhor, ele coloca um sinal em Caim para que ninguém mate ele. Então, o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, que significa uma terra de peregrinação. Então, gente, nós vemos aqui que ele se torna então amaldiçoado pelo que ele fez, além dele entregar algo que não agradou o coração do Senhor, além dele entregar algo de qualquer maneira. Isso fala sobre a gente entregar as coisas para Deus de qualquer maneira, gente. Temos que tomar muito cuidado quando nós entregamos as nossas ofertas. Hoje nós entregamos dízimos e ofertas para Deus. Temos que estar com o nosso coração alegre. A palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria. E nós vemos que esse entregar, esse dar, gente, ele é um princípio bíblico também. Nós temos que respeitar isso, gente. E entregar o nosso melhor para Deus, né? E não vamos entrar aqui nessa parte de dízimos e ofertas ainda, mas dá já para a gente perceber que isso é um princípio estabelecido por Deus. Deus, ele se agrada daquele que entrega generosamente, com o coração grato, entrega o melhor. Então, além de Caim não entregar o melhor para Deus, ele ainda, o que ele faz? Ele vai lá e mata o irmão que entregou o melhor para Deus. Ele sentiu inveja, ele sentiu ciúmes pelo teu irmão ter sido aceito. Então Deus fala para ele: se você não entregar coisa boa para mim, você não vai receber coisa boa. Então Deus, ele alerta ele ali, mas ele não dá ouvidos. Então ele mata o seu irmão, atraindo maldição sobre a sua vida. Então nós vemos também quando ele fala para Deus, né, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Deus fala assim para ele: mas vou colocar um sinal em Caim para que ninguém mate ele. Ou seja, veja ainda como Deus dando uma oportunidade para ele se arrepender, gente. Para ele se arrepender do que ele tinha feito. Aqui nós vemos como o amor de Deus, ele alcança até aqueles que cometem tal pecado a esse ponto de matar, de tirar a vida de outra pessoa. Ele sofreria sim as consequências, mas Deus ainda preserva a vida dele para que talvez ele pudesse se arrepender. Mas aí, como diz aqui a palavra, que ele se afastou da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod. Então nós vemos aqui que ele se afastou de Deus, não foi Deus que se afastou dele. Então, gente, olha como que a palavra de Deus, quando a gente começa a analisar ela de uma maneira mais profunda, isso gera em nós um conhecimento que antes parecia, como que eu posso falar para vocês? Parecia ser uma dúvida, agora parece se tornar óbvio, né? Então, o desejo de Deus é esse, que mesmo a gente ter pecado, ter feito coisas horríveis na presença dele, o desejo dele é que a gente ainda volte e se arrependa, porque ele está pronto para perdoar. Ele está pronto para perdoar, sim, tá? Então, aí depois nós vamos ver a descendência de Caim. Depois Caim teve relações com sua mulher, teve filhos. A Bíblia não fala a maneira que Caim morreu,
não vai relatar isso para nós, como ele morreu, se ele morreu de morte natural, se ele sofreu algum acidente, se alguém matou ele. A Bíblia não fala isso, tá, gente? Nós vemos aqui que da descendência dele vai vir depois. Aqui tá os descendentes de Caim a partir do versículo 17. Vai vir Lameque, né? Que foi um homem também Lameque foi o primeiro homem da Bíblia aí que casou-se com 2 mulheres, né? Ele teve Ada e Zilá como suas esposas. E vemos também que ele também matou um homem e matou um menino. E aí ele fala, né? Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 77 vezes. E depois nós vamos ver o nascimento de Sete, porque Adão e Eva voltam, né, a ter relações novamente, e ela dá à luz a outro filho. E a palavra de Deus diz que eles têm aí, Deus concedeu um filho, eles falam aí que Sete é o filho que Deus concedeu no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Então também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Então o que é invocar, gente? Proclamar. Então na época aqui de Enos, de Sete, de Enos, começou-se a proclamar o nome do Senhor, né? Aí a descendência de Adão, depois vai dizer que Adão teve outros filhos e filhas. Aí Adão, aos 130 anos, gerou filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu o nome de Sete. Então, quando Sete nasceu, Adão já estava com 130 anos, tá, gente? Depois que ele gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou muitos filhos e filhas. Então, vemos aí que Adão teve mais filhos, que foi o que deu sequência aí na humanidade. Então, Adão viveu ao todo 930 anos, depois ele morreu, tá? Aí vemos aqui que dessa descendência, vocês já devem ter lido aí, estudado, dessa descendência veio Enoque, né? Depois nós vamos ver sobre ele também. E eu acho que eu já vou parar por aqui, porque nós já aprendemos muito. Nós já aprendemos bastante. Vamos parar por aqui para não ficar muito cansativo, tá? Depois a gente vai ver aí a respeito da corrupção da humanidade, tá? Então, espero que vocês tenham conseguido entender esse nosso estudo, essa nossa aula de hoje. Que Deus possa ter trazido grande revelação ao seu coração. E na próxima aula, nós já vamos entrar aí falando a respeito da corrupção da humanidade, tá? Não quero demorar para vir trazer, para a gente não perder essa linha de raciocínio do Gênesis, né? Que para mim está sendo tão grandioso, está sendo tão legal assim a gente viver isso, a gente aprender isso. E é uma honra para mim poder estar te passando esse conhecimento. Eu sou grata ao Senhor por estar usando a minha vida como instrumento para estar te passando um pouco daquele conhecimento que Ele atribuiu a mim, para você, tá? Mesmo a gente estando tão distante, mas através dessa ferramenta que nós temos hoje, que é a internet, para usar ela de uma forma boa, né? Para transmitir a palavra de Deus. Então, muito obrigada por você ter chegado até aqui. E continue estudando aí o livro de Gênesis, que em breve nós vamos dar sequência e concluir para a honra e glória do Senhor e partirmos aí para os próximos livros, tá bom? Não tenha pressa, não se preocupe aí em querer aprender a Bíblia toda. Vai mesmo mastigando cada capítulo, cada versículo, vai ruminando aí cada um, para que você possa absorver tempo de qualidade, né?
e não fazer tudo com pressa, tudo na correria. Absorver o que Deus tem para você hoje, tá? Estude, leia, ore, tá? Ore, isso é muito importante também. Tenha vida de oração, se coloca na presença do Senhor, consagre a sua vida e em nome de Jesus, logo nós estaremos aqui na próxima aula, na terceira aula, tá bom? Grande beijo, Deus abençoe você.